bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco é um lugarzinho bem específico, sabe? Quase um detalhe geográfico em textos antigos. Aijalon de Zebulon. A gente está se baseando num artigo do Diego Pereira do Nascimento, lá do site teológico.club. E a ideia é investigar o que dá para saber sobre essa cidade bíblica que, vamos combinar, quase não aparece por aí. Bom, vamos mergulhar nisso. É uma proposta interessante, sim. Porque trabalhar com informação assim, mais pontual, vinda de uma única fonte que comenta textos mais antigos ainda, força a gente a olhar um pouco nas entrelinhas, né? Exato. E por que olhar para um lugar que parece secundário? Muitas vezes são esses detalhes menores que ajudam a gente a pegar nuances do quadro geral, sabe? Como as histórias eram contadas, o que era importante registrar ou não. É uma ótima perspectiva. E logo de cara, o artigo nos localiza. Aijalon de Zebulon seria uma cidade pequena, lá no norte de Israel, no Vale de Jezreel, território da tribo de Zebulon. Certo. O que realmente a coloca no mapa, digamos assim, é ser o local onde um juiz de Israel, o Elon, foi sepultado. Fora isso, parece que foi um lugar de pouca expressão mesmo. Então vamos aos pontos básicos que o artigo traz. A localização, como a gente disse, norte, Zebulon, dentro do fértil Vale de Jezreel. Isso já sugere bastante sobre o caráter dela, não acha? Com certeza. Estar no Vale de Jezreel, famoso pela agricultura, já aponta para uma vocação mais agrária. O autor do artigo, ele levanta a hipótese de que talvez tenha sido fundada por cananeus antes dos israelitas chegarem. Ah, interessante. Provavelmente gente do campo mesmo, querendo aproveitar aquele solo bom, irrigado, perto do Mar da Galileia também. Isso define um perfil, né? Uma comunidade mais voltada para a terra, para a subsistência. E o artigo até faz um contraste, né? Com cidades vizinhas que seriam mais poderosas, tipo Aroset-Aguim, Hazor. Isso. Sugerindo que, por não ter esse foco militar ou estratégico, talvez fosse meio ignorada ou vista com certo desdém ali na região. É uma leitura que faz sentido, sim. Cidades focadas só em agricultura geralmente não têm tantos recursos ou mesmo interesse em montar grandes aparatos de defesa, né? Verdade. E isso pode explicar por que, segundo o texto que a gente está vendo, a conquista israelita ali parece ter sido relativamente tranquila. O livro de Josué dá a região para Zebulon, mas o artigo nota que não tem relato de batalha específica pela cidade. Ela pode ter sido simplesmente incorporada ao território da tribo, sem grande resistência. Talvez por essa natureza mais pacata mesmo. E aí a gente chega no ponto que realmente conecta Aijalon de Zebulon com a narrativa bíblica maior, né? O motivo pelo qual ela é lembrada. O juiz Elon. O artigo diz que essa é a única menção bíblica à cidade. Parece que toda a fama dela se resume a isso. É incrível. É curioso como a história funciona, né? Elon, o 10º juiz de Israel, da tribo de Zebulon, liderou por 10 anos. Mas, como o próprio artigo aponta, a gente sabe pouquíssimo sobre ele. Quase nada. A especulação que o texto traz é que o foco dele talvez tenha sido muito local, sabe? Restrito ali às questões da tribo dele, sem um impacto nacional que justificasse um registro mais detalhado nos textos que chegaram até nós. E a conexão é bem específica mesmo. O Juízes 12, versículo 12, diz que Elon foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E pronto, fim da história para a cidade nos registros bíblicos. Mas veja bem, essa única menção, mesmo curta, ela tem seu peso. Primeiro, nos situa no período dos juízes, que era uma época de liderança mais fragmentada, tribal, né? Antes da monarquia. Certo, o contexto. Exato. E segundo, o local de sepultamento de um líder, mesmo um que não teve tanta projeção nacional como Elon parece ter sido, tinha uma importância cultural enorme na antiguidade. Era um marco físico, um memorial. Sim, um ponto de referência. E isso ajudava a consolidar a identidade, a história daquele grupo ou local. Aijalon de Zebulon vira, assim, o ponto de ancoragem da memória do Elon, por mais breve que seja. Ainda assim, o artigo não deixa de ressaltar a obscuridade dos dois, né? Do Elon e da cidade. Não deixaram marcas profundas na grande narrativa. O que isso nos diz sobre como essa narrativa foi construída, então?
Essa é uma pergunta excelente que o material ajuda a gente a pensar. A obscuridade deles pode indicar algumas coisas. Talvez um período de, sei lá, relativa paz local sobre o Elon, sem grandes eventos nacionais. Poderia ser. Ou, o que eu acho mais provável, reflete os critérios de seleção dos autores bíblicos. O foco principal ali é a relação de Deus com Israel como um todo, os grandes conflitos, as alianças, as falhas, os triunfos que moldaram a nação, entende? Entendo. A grande história. Exato. Assuntos puramente locais ou tribais, sem um impacto mais amplo, muitas vezes ficavam de fora. A própria falta de detalhes sobre Elon e Ajalon nos informa sobre o que era considerado importante registrar. Faz todo sentido. E o que acontece com Ajalon de Zebulon depois desse breve momento de fama, por assim dizer? O artigo indica que, bem, nada. Silêncio total nos registros. Pois é. Aí a gente entra no campo da inferência histórica, que o autor do artigo explora um pouco. A teoria mais provável que ele apresenta é a do declínio gradual. Cidades menores, principalmente as agrárias, sem grande importância estratégica ou política, muitas vezes acabavam sendo absorvidas por centros maiores, mais dinâmicos ali perto. Ajalon pode ter virado só uma vila, um distrito rural ligado a outra cidade. E com o tempo, o artigo sugere até o abandono completo. As pessoas vão para onde tem mais oportunidade, né? Mais segurança, mais importância. Exato. O texto menciona Siquém como um possível destino para essa população. É o ciclo de vida de muitos lugares pequenos, né? Nascem, vivem discretamente e somem. E essa dinâmica leva a gente para a questão da geografia e da arqueologia que o artigo também toca. Identificar fisicamente um lugar como Ajalon de Zebulon hoje é um desafio e tanto. Imagino. O texto menciona a hipótese de ser um pequeno povoado chamado Jalum, mas reforça que é só uma possibilidade, não tem confirmação. A região geral Vale de Jezrael a gente conhece, o que apoia a ideia da economia agrícola, né? O artigo até imagina como seria. Pequenos produtores, focados na subsistência, talvez um comércio local pequeno. Sim. Nada que deixasse grandes marcas para a arqueologia encontrar fácil, tipo muralhas ou palácios. Precisamente. E aí está a dificuldade arqueológica com esses sítios menores, menos proeminentes, sem grandes construções, sem camadas de destruição que contem uma história dramática e, principalmente, sem inscrições que digam aqui é Ajalon de Zebulon. Fica difícil. Fica no campo da especulação informada. Lugares como essa Ajalon muitas vezes viram meio que fantasmas no mapa arqueológico, mesmo a gente tendo a referência no texto. Isso lembra o quanto do passado físico se perdeu ou é difícil de recuperar. Antes da gente ir para um ponto crucial de possível confusão, o artigo traz o significado do nome Ajalon, ou Ayalon. Vem do hebraico e quer dizer algo tipo lugar das gazelas ou região dos veados. É um nome bonito, né? Sim, é bem evocativo. Nomes de lugares antigos muitas vezes refletem características do ambiente, né, ou algum evento fundador. Lugar das gazelas traz essa imagem da natureza, talvez uma área de caça ou pastoreio. São pequenas pistas culturais que os nomes carregam. Mas esse nome, Ajalon, leva a gente a um ponto que o artigo frisa bastante, para evitar erro de interpretação. Ah, sim, importantíssimo. Isso toca numa questão de homônimos na geografia bíblica que pode confundir muito. O autor do artigo faz questão de sublinhar: existe outra cidade chamada Ajalon na Bíblia, e é fundamental separar as duas. E essa outra Ajalon é bem diferente, né? Ficava mais ao sul, no território de Dan, na região da Cefelá. E pelo que o artigo diz, teve um papel bem mais ativo na história bíblica. Exatamente. A Ajalon de Dan aparece em contextos de batalhas importantes, sabe? Tanto na conquista da terra, quanto nos conflitos depois, como os de Saul contra os filisteus. O texto a descreve como uma fortaleza antiga, talvez amorreia ou cananeia, com clara importância estratégica ali para controlar acessos, defender a região. É uma cidade com um perfil militar e político que a nossa Ajalon de Zebulon, agrária e discreta, parece nunca ter tido. Então, temos a Ajalon famosa, lá de Dan, envolvida em guerras e estratégia, e a Ajalon obscura,
de Zebulon, conhecida basicamente por ser um túmulo. A distinção é crucial mesmo. Essencial. Para qualquer leitura atenta dos textos bíblicos que mencionam Aijalon, saber a qual delas a passagem se refere muda tudo na compreensão do contexto geográfico e histórico. O artigo presta um serviço importante ao martelar essa diferença, sabe? Previne interpretação errada. Ok. Então, se a gente fosse resumir o que extraímos sobre Aijalon de Zebulon dessa análise do artigo do Nascimento. Era uma cidadezinha agrária, lá no Vale de Jezreel, território de Zebulon. Isso. Provavelmente fundada por cananeus, foi absorvida sem muito alarde pelos israelitas. Sua única marca na Bíblia é ser o túmulo do juiz Elon, que também não foi lá uma figura de grande projeção. Depois disso, a cidade some dos registros. Provavelmente entrou em declínio até desaparecer, e ainda corre o risco de ser confundida com a chará dela lá em Dan, que era a mais importante. O que a gente tira disso tudo? Olha, eu acho que a principal lição que sai dessa exploração é sobre a natureza da memória histórica e dos registros que sobrevivem, sabe? A história, como chega para nós, é quase sempre a história dos centros de poder, dos grandes eventos, das figuras de destaque. Verdade. Aijalon de Zebulon e Elon representam a imensa maioria silenciosa da história. Comunidades e indivíduos que viveram suas vidas, tiveram sua importância local, mas que não se encaixaram nos critérios que definiram as grandes narrativas. Estudar um caso assim permite a gente espiar essa camada mais comum, mas menos documentada da existência humana no passado. É uma perspectiva que faz a gente pensar sobre o que a gente considera história de fato. Sem dúvida. Analisar essa fonte sobre Aijalon de Zebulon mostra como o conhecimento do passado antigo é muitas vezes um mosaico incompleto. Montado a partir de fragmentos, dimensões soltas, a cidade é um exemplo perfeito do quanto continua desconhecido ou simplesmente não foi considerado digno de nota para um registro detalhado na época. E se a gente conecta isso ao quadro geral, entende melhor que textos como a Bíblia, apesar de terem informações históricas valiosas, não foram escritos para ser crônicas históricas exaustivas. Tinham focos teológicos, narrativos, de identidade bem específicos. A história local de Aijalon de Zebulon, por mais real que tenha sido para os seus moradores, não servia diretamente a esses propósitos maiores. Isso deixa a gente com uma reflexão final, que é inspirada por essa análise, mas vai um pouco além do que o artigo discute diretamente. Se tão pouco foi registrado sobre Aijalon de Zebulon e o juiz Elon, como a gente viu aqui, quantas outras figuras, talvez líderes locais carismáticos, mulheres influentes nas suas comunidades, sábios esquecidos, e quantos outros lugares, centros de comércio regional, locais de culto específicos, comunidades com tradições únicas, podem ter existido e tido sua própria relevância naquela mesma época, mas que simplesmente ficaram de fora das narrativas que chegaram até nós. Nossa, uma pergunta. Que histórias, que conhecimentos, que vidas inteiras permanecem não contadas nessas lacunas gigantes do registro histórico só porque não se alinhavam com os grandes temas das crônicas que sobreviveram? Fica essa pergunta sobre a vastidão do passado que talvez a gente nunca vá conhecer de verdade.